Vai. Nós somos a família Tula, tenda de Umbanda Luzes de Aruanda, e somos os visitados de hoje do Saravá Visita. Isso aí. Ajuda eu, seu Zé, ajuda eu, o Senhor que nunca dorme, a porteira de meu Deus. Ajuda eu, seu Zé, ajuda eu, Saravá, seu Zé Benita, protetor dos filhos teus. Ajuda eu, seu Zé, ajuda eu, o Senhor que nunca dorme, na porteira de meu Deus. Ajuda eu, seu Zé, ajuda eu, Saravá, seu Zé Benita, protetor dos filhos teus. Vencedor de demandas, vem com sua bengala na mão. Então é isso, ó. Para quem não nos conhece, para quem conhece a gente só pelas redes sociais, eu sou o pai Daniel Gava, sacerdote dirigente da Tula. Aqui está a mãe Lu, sacerdotisa, minha esposa da Tula, e aqui nossos filhos espirituais. Todos vocês que já estão conosco sabem que a gente costuma falar sempre que nós somos uma família espiritual. Então, tudo que foi feito aqui, toda a decoração, feijoada, as oferendas, tudo que foi feito com muito amor e carinho, não é para nós, é para todos nós. Todos vocês fazem parte dessa família, tá? Então, assim, hoje nós teremos festa de Ogum, porque dia 23 foi dia de Ogum no domingo, e hoje nós estamos fazendo essa homenagem. Nós fizemos aqui a comida típica, a oferenda típica, é a feijoada, que é realmente algo que tem todos os elementos que são recebidos por Pai Ogum, absorvidos e são revertidos para nós, para nossos caminhos, para a abertura dos nossos caminhos, pelo direcionamento dos nossos caminhos, para o corte de demandas. Ogum é aquele que vem na frente, junto com Exu, cortando as maldades, as negatividades, abrindo os caminhos. Isso é importante para que termos em nossa mente que Ogum não é apenas isso, não é apenas o orixá da lei, do ordenamento, essa divindade que traz essa ordenança para nós. Pai Ogum também traz para nós o conhecimento da tecnologia. Tudo isso que nós estamos tendo à disposição aqui é regência de Pai Ogum, tá? Então tem muito mais para falar sobre Pai Ogum, mas o mais importante é que, através da consagração, da feijoada, das oferendas coletivas que foram feitas aqui, eu e a mãe Lu e todos os filhos agradecemos de coração vocês estarem aqui e esperamos que vocês recebam todo esse axé, levem para os entes queridos de vocês, levem para a casa de vocês, levem para o ambiente de trabalho de vocês, tá? Não é a quantidade aqui, a gente gostaria de servir a todos, inclusive na rua, mas hoje a quantidade está bem apropriada para que cada um possa receber esse axé, tá? E eu tenho certeza que a fartura que tem aqui vai dar suficientemente, tá bom? Nós também faremos a chamada de Manhã Santa, que está junto com o Pai Ogum nesse trono divino da lei, da ordenança, tá? Então hoje nós vamos fazer a chamada de Manhã Santa, de Pai Ogum de lei, e depois vocês vão receber a consagração da feijoada através da gira de malandros, o arquétipo de malandros, regido aqui na casa por Pai Zé Pilintra, por Mãe Maria Navalha, que estarão em terra para comandar a gira junto com todos os malandros e malandras que irão se manifestar em todos os filhos que estão aqui. Então, além da feijoada, além da homenagem de Ogum, gira de malandros, e todos que estão com ceia vão passar em atendimento, em consulta e também vão receber a feijoada, tá bom? Tudo. Olá pessoal, boa noite, como estão todos? Tudo bem? Hoje estamos aqui dando início à segunda temporada do Saravá Visita, o programa que visita todas as casas, templos, escolas, todos os lugares que tiver axé para a gente transmitir
para os nossos seguidores, os nossos ouvintes. E hoje estamos aqui iniciando com o pai Daniel Gava, tenda de Umbanda Luzes de Aruanda. E a gente veio aqui para contar um pouquinho da sua história, saber um pouquinho como é que começou a sua casa e levar para fora das paredes do seu terreiro um pouquinho do seu conhecimento também. Boa noite, pai. Antes de mais nada, sua bênção. Muito obrigada por nos receber aqui. Foi um dia especial, mas agora eu vou deixar o senhor falar, tá bom? Imagina. Olha, é uma gratidão imensa ter vocês aqui. A Ana querida, sacerdotisa, o Marcelo querido que está aí atrás das câmeras, sacerdote também, a Cátia que está aqui do lado. É uma honra, uma gratidão. É uma honra, uma gratidão vocês estarem aqui. É um privilégio receber vocês aqui e poder falar um pouquinho da minha história, um pouquinho da história da casa, um pouquinho da história com a Mãe Lu e com todos os filhos espirituais. A gente terminou a gira agora, né? Nem sei, já são praticamente 1h da manhã. Então, assim, é muita gratidão, tá? Tudo que a gente faz, levar Umbanda além das paredes do terreiro, Ana, Marcelo, vocês sabem, vocês têm um canal aqui para mim que eu tenho uma profunda admiração. Montar esse canal, o canal do Saravá, é essencial, não apenas para nós da Umbanda, mas para todas as religiões de matriz afro-ameríndia, africanas. Então, o que tem no nosso coração sempre? O que eu posso falar um pouquinho da minha história? Começou lá atrás, né? Vou ter que falar, né? Eu sou de 74, fiz 49 o mês passado. E eu nasci numa família espírita, católica e espírita, né? A gente, na época, fazia evangelho no lar, meu pai, minha mãe. Meu pai já é desencarnado, minha mãe é viva. E tudo começou ali como criança. Quando a gente fazia o evangelho no lar, e a minha tia que com certeza vai ver, um beijo no seu coração, que é praticamente minha segunda mãezinha, a gente fazia evangelho no lar, então ia para a missa, e ao mesmo tempo, no fundo da casa dela, era o terreiro dela. Assim como muitos terreiros, assim como Zélio, assim como antes de Zélio, assim como a Umbanda começou antes de 15 de novembro de 1908 também, de uma forma mais regionalizada. Nós vamos falar do catimbó, da macumba carioca, da jurema. Então, assim, já existia as manifestações espirituais e para mim era um privilégio, porque eu ainda criança, aí já partindo para uma jovem adolescência, eu ia para o colégio, estudei no Dante ali na região da Alameda Jaú, da Paulista. Eu ia para o colégio, aí eu saía de lá na hora que terminava e tal, eu saía de lá e ia para o centro espírita da minha tia. Então, assim, eu tinha 15 anos, minha irmã também é médium, minha irmã é filha da casa aqui. É um privilégio, irmã mais velha, eu sou um caçula de 3. E, assim, as coisas, na época, a gente sabe que hoje as coisas mudaram, graças a Deus nós estamos falando de uma Umbanda que tem penetração nas mídias sociais, nas redes sociais, em tudo que a gente faz aqui e tenta fazer ao nosso modo, né? Mas naquela época as coisas eram um pouco mais veladas. Sim. E assim, saía da escola, ia para o centro funcionava de quarta-feira, era um centro espírita, e às sextas-feiras, na parte do fundo, era o terreiro de Umbanda. Então, eu fico me imaginando hoje, com 49, olhando para trás, eu com 15 para 16 anos, um menino, pegava, abria o evangelho, fazia ali a leitura. Eu falo isso muito para os filhos, com a Mãe Lu também, aqui para os nossos filhos espirituais. E ali fazia com o coração, mas óbvio que você não tem a noção do que você está fazendo, mas eu já percebia algo assim diferente em poder transmitir ali uma religiosidade ainda imatura, mas de uma forma muito verdadeira, né? Então, assim, de quarta era atividade espírita e de sexta era Umbanda. E aí começou. Católico ainda
ainda. E aí, sabe, aquela coisa, né? Família tradicional, descendentes italianos, tal, então ia na missa. Então, era uma mesclagem de tudo isso, mas o mais importante é que a gente sempre manteve uma família muito religiosa. Já era uma família interreligiosa. Interreligiosa. É algo assim incrível, né? De dentro para fora, transborda, a gente... E aí começou a caminhada, obviamente, depois, né, já com 18, 20 anos, faculdade e tal, mas aí eu nunca larguei. Então, assim, quando às vezes perguntam, pai, quanto tempo você está na caminhada? Eu falo, olha, eu não vou falar que desde que eu nasci, porque eu acho até um pouco arrogante perante tantos decanos, né, pai Ronaldo que conviveu com o Zélio, um amor querido e tal, mas assim, são praticamente quase 40 anos nessa caminhada. E aí, na Umbanda mesmo, então assim, entrando como de branco, filho de branco, essa caminhada que eu e a mãe Lu, a gente explica aqui para os nossos filhos espirituais, você entrar num terreiro, aprender, fazer desenvolvimento mediúnico, ser Cambone eternamente quando precisar, independente da posição que a gente esteja, sejam os nossos amigos, queridos, sacerdotes, sacerdotisas. A gente sabe que no momento em que a gente tiver desincorporado e tiver um guia do lado e precisar acender o charuto, acender a vela, a gente vai servir, porque a gente é eterno aprendiz da espiritualidade, né? A gente é apenas um instrumento aqui, um instrumento carnal, e eu confio muito nisso. Eu acho que... E aí foi galgando, né? Ao longo, lá pelos 20 e poucos anos, aí eu entrei realmente aí num terreiro, chamava Não Por Acaso, era terreiro Caboclo Pena Branca, era longe, eu sou aqui da região de Ipiranga, meus pais também. E eu vestia meu branco, ia lá, comecei a fazer desenvolvimento mediúnico, trabalhei como Cambone, e o mais importante é assim, naquela época, eu estou falando mais ou menos década de 90, né? Naquela época não tinha o que a gente tem agora, com essa questão do estudo doutrinário. Era mais na raça. Mais na raça, então você vai aprendendo com os mais velhos, vai aprendendo. E assim, estudo mesmo, não é que as casas eram contra, mas naquela época os dirigentes não tinham também praticamente a abertura doutrinária para ficar transmitindo esse tipo de conteúdo para a sua comunidade, para a sua corrente, para os filhos espirituais. E assim a gente vai praticamente caminhando aí 20, 30 anos, tal. Eu tenho uma filha de 19 anos, está na faculdade, meu orgulho. Eu sei que ela é médium, mas eu não forço a barra, né? A gente, né, enfim. Então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai Olum, Tupã, Zambi, pedindo e rogando pela bênção de nossos pais e mães orixás, de nossa ancestralidade, de todos aqueles que vieram antes de nós, de nossos guias, mestres e mentores espirituais. Vos pedimos a vossa bênção, o vosso amparo, a vossa proteção, o vosso axé, do em cima, no embaixo, na frente e atrás, na direita e na esquerda, em torno da direita, em torno da esquerda, aqui, agora e sempre. Pedimos aos nossos pais e mães orixás que irradiem em nós a fé, o amor, o conhecimento, a justiça, a lei, a evolução e a geração. Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaluaê e Emanjá. Logo não Xumaré, Obá, tá? Yansan, Nanamboroquê, Omolu, Ossain, Oromilá, Ifá, Ibeje, Orixá Exu, Orixá Pombagira. Pedimos também que o Senhor possa cortar, desmagiar, decantar, transportar, transmutar, curar todas e quaisquer energias negativas, adversidades, vibrações negativas, tudo aquilo que impede a nossa evolução aqui nesse plano terreno. Pedimos também aos nossos ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, na carne, no sangue, no espírito, na matéria, para que tudo aquilo que foi dificuldade para vós se torne evolução em nós, aqui, agora e sempre. Oxalá em mim, reconhece, saúda e reverencia Oxalá em vós. Saravá o hino da Umbanda.
refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor, luz que reflete. Então, O senhor já começou a trabalhar como médium super jovem. mais ou menos aí. Com 16, né, como médium do espiritismo kardecista, dando passe, né? Então, assim, é um pouco diferente para um jovem adulto, Sim. um adolescente imaturo, mas assim, eu já tinha, eu percebo, missão, já eu percebia a percebo, missão. eu percebo dentro de mim, nos tempos de hoje, que eu estava fazendo ali com o meu jeitinho, mas estava levando de forma verdadeira, né? E assim Pai, foi o senhor caminhando. estudou num colégio bem tradicional. Sim. Já naquela época sentia algum preconceito? Sempre assumiu a sua religiosidade? Ó, Havia preconceito. sim. Você já tinha sofrido. Tem uma curiosidade muito assim, quando a gente fala, e eu sei que infelizmente nos dias de hoje também acontece. Então você chega, ou em entrevista de emprego, ou para o colega de colégio, faculdade, você fala assim, eu sou católico ou sou espírita, porque muitos umbandistas na época falavam, eu sou espírita. Por quê? Porque existia realmente algum tipo de... não, era falta de informação, falta de visibilidade, a gente não tinha as redes sociais, então isso também enfraquecia, né? Então, às vezes eu falava, eu sou espírita, minha tia tem um terreiro, para colegas de colégio. Hoje tem vários colegas do colégio, vários amigos de faculdade, que inclusive um casal estava aqui hoje na gira, e são pessoas que às vezes chamam, né, pelo Instagram, lá pelas redes sociais, porra, Dani, pai e tal, e assim vai. Por quê? Porque lá atrás falava, nossa, eu também, a minha tia ou fulano, eu também ia e não falava nada para ninguém. Também ia e não falava para ninguém. Então, assim, o que acontece? Naquela época, eu não tinha ainda as guias, as coisas, né, caminhando assim. Então, não se usava, né? A gente às vezes sai na rua de camisa e tal, eu ando com as guias aqui dentro e tal. E a gente faz com muito orgulho, né? Sim. São nossos patuás, nossa proteção. Mas naquela época não. Então não era uma coisa que eu deixava de falar, mas se tivesse que falar, eu falaria, né? Mas assim, não era... Hoje funciona bem, né? Porque Hoje assim, funciona bem. as pessoas Eu tô perguntam, segurando aqui. mas aqui fica mais fácil. Tá, né? tá bom, Não, tá bom. não. As pessoas perguntam e a gente pode explicar. Antigamente a gente Exatamente. tinha medo, né? Exatamente. Receio, até mesmo um certo preconceito. Preconceito. A gente mesmo. A gente sabe que Também. até família, amigos, né? Hoje às vezes, não, hoje a gente quer hoje mais não. usar para que as pessoas perguntem. Exato. Se me Pra gente perguntarem, poder... eu vou poder explicar, eu vou Exato. poder dizer por que eu estou usando Sim, aquilo, sim. né? E não a gente ficar E a gente tem escondendo, prazer de justificando, né? falar, né? Quando a gente... Hoje é muito diferente. E quando é que o senhor se tornou sacerdote? Com É. quantos anos? Foi estudar primeiro? Sim. Como que foi essa jornada? Então, aí nessa caminhada aí ao longo dos 20 e poucos anos, aí quando eu tinha, porque eu já estava como médio de atendimento no terreiro, aí mudei de terreiro, então nesses graus de evolução, tem filho espiritual meu que está aqui, e na época também era filho de um irmão querido que estava no terreiro, aí eu me tornei pai pequeno no terreiro, e aí foi o dia em que seu Pena Branca veio, né? Então eu estou falando aí lá para quando eu tinha meus 32 anos mais ou menos, aí ele veio tal, falou assim, olha, se prepara para a gente poder levar a Umbanda de uma forma diferente. Na época eu não entendi, eu entendi que era para me preparar para montar uma casa, para montar o terreiro, mas eu não entendia o que realmente está acontecendo agora, que são essas visibilidades que a gente consegue trazer através das redes sociais, da internet, que isso dá força para nós. Então, naquela época, eu recebi a informação, falei, vou me preparar, vou segurar um pouco, né? Eu tive o meu primeiro casamento, tive um pouco de resistência, a esposa não queria, tal, e aí, enfim, normal, coisa Ela de não era família. da religião, pai.
Não, ia também, tomava passe, a minha filha também, mas assim, e aí depois de um tempo, aí eu fui começando a pensar assim, olha, quando foi lá na época, perto de 2015, mais ou menos, um pouquinho antes do pai mestre Rubens Saraceni desencarnar, a bênção, né, onde ele estiver. Então, um pouquinho antes, eu falei assim, pronto, agora eu vou mergulhar fundo na teologia de Umbanda, trazida por pai mestre Rubens, vou mergulhar fundo no sacerdócio para me preparar realmente, e assim foi a caminhada. Eu segurei um pouquinho, por conta dessa questão familiar, e aí, quando eu fui começar, eu acabei não conseguindo fazer o sacerdócio com o pai mestre Rubens, eu fiz com o pai Ale Comino, meu irmão querido, meu mestre sacerdotal, e em 2016 eu fiz uma escola. E tantos irmãos queridos que vêm dessa mesma egrégora toda. Então, assim, eu comecei entre 2015 e 2016, aí eu fiz teologia, fiz o sacerdócio com o Alê, e aí eu me preparei, e aí em 2017 eu fundei a tenda de Umbanda Luz de Aruanda, não era nesse endereço, era do outro lado da rua, nós estamos aqui no Ipiranga, pode já falar aqui? Pode. Então, nós estamos aqui no Ipiranga, na rua Silva Bueno, número 10.026, salas 1 e 2. Então, era do outro lado da rua, um pouquinho menor, aqui o espaço tem mais ou menos 120 metros, lá tinha a metade. Então eu comecei e fiz 1 ano de trabalho fechado, preparação da estrutura do terreiro, tudo mais. E aí comecei a caminhada. Em 2018, aí eu abri a primeira gira ao público. Mas fundação mesmo foi em 2017. Então, nós estamos em 2023, nós vamos fazer aqui praticamente 7 anos, né? 6, é isso? 6 anos, né? 6 anos com essa estrutura. Então, vai fazer então. 2017 vai fazer 6 anos. O mês que vem vai fazer 6 anos. Foi mais ou menos essa época aqui, foi esse entre finalzinho de abril, eu fiz uma gira fechada nessa época, justamente com essa homenagem para Ogum, foi fechado, então eu considero que foi nesse mês de abril, né? E aí abri ao público em maio do mês seguinte. Então assim, essa estrutura está montada há 6 anos. A mãe Lu foi uma das filhas espirituais mais antigas. Aí, mãe Lu, eu me separei, a mãe Lu se tornou minha esposa. Nós estamos juntos há 5 anos praticamente. Tive já na vida espiritual. E aí o terreiro sempre funcionou assim. De segunda-feira, agora trazendo mais para os dias atuais. De segunda-feira, eu fiz a preparação sacerdotal da mãe Lu assim, né, tive a honra e o privilégio de fazer, porque ela já tinha essa missão também, essa confirmação do guia-chefe dela. E aí a gente fez tudo isso de forma um pouco mais íntima, com ela ali. E aí eu tive também o privilégio de abrir e formar a minha primeira turma de sacerdócio. O ano passado era um grupo pequeno, começou um pouquinho maior, terminou um pouco menor. Como sempre, normal. E eu vou ter, o seu Pena Branca já falou assim, se prepara para abrir a segunda turma. Seu Pena Branca é o seu chefe de coroa. Meu chefe de coroa. Seu Cobra Coral e seu Zé Pilintra na frente, seu Zé Pilintra mais na frente, seu Cobra Coral foi muito tempo assim, e não vamos ficar revelando aqui frente adjuntó, né, orixá, senão fica complicado. Mas enfim, então ele é o chefe da casa, seu Pena Branca, os guardiões da casa também, seu Tranca-Rua, dona Padilha, e assim a gente tem aqui uma estrutura de templo-escola, né, às segundas-feiras, já nasceu com essa... Eu tô falando, hein, Ana? Você me deixou com o microfone aqui. Oxalá, meu pai, quem cuida de nós, hein? Olha, seu tio Linhas da Umbanda. Oi, São Umbanda, vamos saudar
aqui na casa, nosso pai Ogum de Lei. Ogum, meu pai. Que o Senhor possa trazer o melhor dos caminhos em nós. Que o Senhor possa nos trazer sabedoria. Que o Senhor possa nos trazer a vossa bênção, o vosso axé, para essa oferenda, para essa feijoada, para que através da sua bênção, meu Pai Ogum, todos possam sair daqui com esse axé e possa reverberar para todos sempre tudo aquilo que foi intencionado. Gratidão. Glória, meu Pai. Nossa entrada, meu Pai. Ogum de Lei. Ogum de Lei. Tudo aquilo que está na inércia em nós se movimente, mas se movimente pelo direcionamento certo. Epa, rei, minha mãe! Olha o seu Por favor. Me conta um pouquinho da importância, a gente vai... Tá. A gente é nosso ídolo, né? Sim. E da importância do Rubens Saraceni na sua vida. Ah, sim. Qual foi a influência dele na sua vida sacerdotal? Olha, eu considero um divisor de águas. Divisor de águas, eu acho que um divisor de águas tanto para a Umbanda como um todo, mesmo quem goste menos, quem goste mais, é um divisor de águas porque se eu pude ter a oportunidade de mergulhar fundo na teologia de Umbanda, nesse aprendizado sacerdotal, eu sei que Pai Ronaldo, vários outros decanos já tinham estrutura de preparação sacerdotal, mas a teologia para mim transformou minha vida, eu mergulhei fundo no sagrado e, assim, em termos de conhecimento, aprendizado, estudo doutrinário, eu considero o mais amplo
não desmerecendo nenhum dos outros escritores, porque tem muitos que eu amo aqui, poderia citar inúmeros, tá? E então essa parte para mim é tão importante. A gente teve lá há pouco tempo, né, com Mãe Alzira, né, de forma homenageando e praticamente reverenciando uma obra póstuma, né? Eu tô lá, já li 2 vezes, a segunda obra póstuma, e tem mais guardado, a gente sabe, a gente sempre sabe, né? A gente sabe. Então, embora eu aqui não fique totalmente estruturado como Umbanda sagrada, a tenda de Umbanda Luz de Aruanda, ela traz uma Umbanda com a teologia do mestre Rubens, com o entendimento dos 14 orixás, dos setenários sagrados, os orixás da esquerda, toda essa estrutura de preparação sacerdotal e teológica, mas nós temos outras linhas de trabalho de forma um pouco mais universalista, digamos. Quando o senhor já na Umbanda, Sim, lá atrás, de família, qual era? Existia alguma vertente ou não? Era aquela coisa de... a gente fala, né, Umbanda raiz, pé no chão. A gente sabe que existem várias denominações, né, falam tantas vertentes. Então, Umbanda esotérico, Molocô, Umbanda mais kardecista, Umbanda omblé, Umbanda traçada e assim por diante. Então, o pessoal vai dando denominações, né? Eu internalizo aqui como um terreiro de Umbanda, um templo escola de Umbanda, que traz também um pouco da minha trajetória. Então, na minha trajetória nessa caminhada sacerdotal, lá atrás, que as confirmações eram outras, né? Era andar na brasa incorporado, apagar a vela na língua, o guia apaga a vela na língua, queimar o charuto na mão, enfim, verdade. são coisas... Eu costumo dizer que eram... as confirmações... Era momentos, né? Era necessário aquela para comprovar, certeza, porque para as pessoas que estavam descobrindo aquilo, tudo, né? Aquela coisa do tem que comprovar, né? De alguma maneira, né? Então... E é engraçado, Ana, e Marcelo, e Cati, a gente... O que acontece? Eu percebo que nas giras ainda, os guias que estão muito tempo trabalhando comigo, assim, eu percebo que várias vezes, às vezes, eles fazem algumas coisas que lá atrás faziam, né? Então, e não para confirmar algo, é porque é o trabalho mesmo, é o poder magístico ritualístico do guia. Então, a gente fica grato e aprende, né? A gente... E é uma evolução também, né? Lá atrás era de uma maneira, mas a própria espiritualidade vai acompanhando a evolução, o ser humano vai passando por novas fases também, e algumas coisas vão ficando para trás, né? Até para que não cause tanto impacto, né? As energias em si, eu acho que começa a modificar, né? E aí a gente... começa a própria espiritualidade começa também a acompanhar isso, né? Essa evolução que tem, né? A Cati é a nossa... a Cati tem, a gente costuma dizer que ela tem uma sensibilidade espiritual assim, fora do comum. Eu queria ouvir da Cati, o que você sentiu ao pisar nessa casa? Foi magnífico. Acho que desde o momento quando a gente chegou na porta, né? Ali, quando a gente foi estacionar o carro, ali a gente já... Porque é uma coisa impressionante. A gente já sente muito forte a energia. Nossa, e quando pisa, aqui, né? Quando pisa aqui, vê o carinho, vê a dedicação, o empenho de todos vocês para que tivesse uma gira magnífica, né? Uma assistência super concentrada, né? Muito concentrada. Eu vou dar um feedback aqui. Olha, que é a assistência, ela não estava desconectada com a gira, sabe? Ela estava completamente conectada. E aí a gente hoje já são 1h da manhã e a corrente está aqui, né? A corrente está aqui. Pois, se virar a câmera... Praticamente todos os... Se virar a câmera, estamos aqui, ó. Vai ser filmado agora, hein? Vão se preparando. A gente aqui na entrevista...
E os filhos comendo a feijoada de Ogum, que daqui a pouco nós vamos comer também, ou não é? Olha aí, gratidão, filhos. Olorum abençoe. Parabéns. Espetáculo, uma corrente muito forte. Pai, está de parabéns. Uma assistência para você ver, né? A própria assistência retribui o que o senhor está ofertando, E essa né? preocupação toda, né, de preparar. Eu só tô ficando orgulhoso. Não, mas eu posso reforçar isso também, que pude observar o trabalho, não só assistência, mas também como a sua corrente, muito centrada, pessoal muito dedicado, e fazendo um trabalho de realmente de atenção, a preocupação com cada pessoa que passou aqui pelos médios incorporados, os trabalhos. Não é só uma passagem, não, dá atenção mesmo. Mas olha, a conexão, pai, da assistência era tão grande que mesmo quando, né, foi liberado, né, para que a assistência pudesse comer, não houve alvoroço. Não houve alvoroço, não houve falatório. Era todo mundo, mesmo jejuando, né? Vou falar a linguagem do candomblé, mesmo jejuando, mas assim, concentrado. Olha, Absorvendo, né, magnífico, a energia daquilo que foi ofertado, porque o senhor fala, né? Na abertura, o senhor fala o que é essa comida, o que é isso foi oferecido para todo mundo. E todo mundo, apesar de ter servido, não existe... Não. E eu vou falar uma coisa, pai, que eu falei em off, vou falar aqui no ar. Vocês vão me emocionar aqui de novo. Começamos a segunda temporada com o pé direito, com certeza. Gratidão. Olha, eu sempre... A minha Cambone está aqui do lado, todos os filhos... eu sei que eles estão aqui comendo e tal, mas eu tenho certeza que eles estavam prestando atenção. E o que vocês falaram tocou fundo aqui no meu coração, e no da Mãe Lu mesmo, já ter ido embora, coitada, foi lá cuidar dos nossos cachorrinhos e tal. Maravilhosa, viu, gente? A Mãe Lu é um encanto. A bicha também é de Iemanjá, né? Desculpa. Um beijo, amor, te amo. Mas, assim, uma coisa que eu tô... conseguindo esse feedback de vocês é tão importante porque os filhos sabem, e eu tenho certeza que eles sabem, o pai é meio rígido, eu sou exigente mesmo, mas assim, os filhos estão tirando sarro aqui, eu sei que às vezes a gente, mas assim... Estão dizendo que é só mas assim, vou falar aqui ao vivo aquilo que eu sempre falo para eles, tudo, quando a gente ama e pega no pé, porque a gente quer que cada vez vocês sejam melhores. Eu quero que vocês sejam melhores que eu e a mãe. Sempre. Tá? Então é por isso que a gente faz isso de forma meio mais assim, pega no pé para estudar e tal, e transborda amor. Mas, tá? gente, eu posso ter ouvido de fora, né? Tem um feedback muito importante para dar para vocês. A corrente... né, dos consuleiros estavam tão forte, porque a energia de vocês era tão forte, que mesmo sendo servida a comida, que as meninas foram servir a feijoada, não houve alvoroço. Não houve alvoroço. Porque ninguém se desconcentrou. Porque a corrente estava tão forte que mesmo do outro lado, as pessoas comendo não se desconcentraram. Então, parabéns pela espiritualidade, pela casa de vocês. O jogo de cintura, a boa malandragem, que é ser honesto, é ser verdadeiro, é não passar ninguém para trás, através dos ensinamentos de seu Zé Pilinca, de Dona Maria Navalha, de toda a linha de malandros e de todos os malandros e malandras que estiverem em terra. Gratidão, axé, malandragem, salve! Salve a entrada da Maria Navalha! Salve! Não mexa
Aí, Maria, tá vendo? Oi, bom dia. Bom dia. É dessa. Vamos cumprimentar essa gente boa toda, hein, mãe? Seu Zé Pilintra, onde é que o senhor mora? Seu Zé Pilintra, onde é sua morada? Seu Zé Pilintra. Vai daqui para fora, né? É. São os exemplos. Vamos O lá. senhor tem um trabalho no rádio. Conta um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? Já me falaram lá, né? Já me convidaram até. Eu tenho um imenso prazer toda vez que eu consigo ir lá na Rádio Mundial. É a convite, já algumas vezes, é a convite dos apresentadores. Já me chamaram para apresentar o programa. Eu não tenho tempo de ter. Meu canal no YouTube eu só tenho para ter mesmo. Eu uso mais realmente o Instagram, que é o @DanielGavoUmbanda, a Mãe Lu também, mãelu.umbanda. Mas eu, assim, para mim é sempre um privilégio, assim, convite de vocês, outros convites que já surgiram. Talvez em breve eu esteja num outro canal aí que me chamaram. Eu tenho só gratidão por poder levar um pouquinho da Umbanda além das paredes do terreiro, com muita humildade, muito amor. Precisa muito disso, Muito né? amor, muito carinho. Precisa. E assim, se eu tivesse, eu tenho meu trabalho profissional na empresa lá, né? E às vezes não é impossível ter tempo, mas quem sabe um dia ter alguma coisa. A gente sabe como é, viu? É. Trabalhar o dia inteiro gente e sabe. aí chegar de noite, final de semana, a gente vai direto, a gente emenda direto, porque o canal existe nas noites e nos finais de semana. Tudo que a gente faz e coloca no ar, ou foi feito à noite ou é feito nos finais de semana. Para quem está aqui nos vendo, você recebe pronto, né? Mas por trás, que nem na segunda-feira eu estava lá na Rádio Mundial, na Vibe Mundial, programa do Alexandre Daniel. E o programa entrava ao vivo às 5h30, eu cheguei lá por volta de 4h30, mas tinha ido para a empresa, corri, fui para casa, a gente, né? Só para vocês entenderem aqui, né? Fui para casa, corri, me troquei, cheguei lá e assim, o programa é de meia hora, mas eu cheguei em casa quase 9 depois. Então a gente sabe como que é isso, como é importante vocês que estão nos vendo aqui entenderem que cada vez que cada um de vocês dá um like, dá um engajamento, se inscreve aqui no canal, compartilha, comenta, assim como nas nossas redes sociais. Aproveitando, vamos lá. Quem estiver assistindo aqui, ó, vamos lá. Dá o like, se inscreve no canal do Saravá, por favor. É importante para a gente romper muitas barreiras, né? Sim. Cada vez... já fiz um jobzinho. Vamos fazer. Eu não combinei com elas ainda, depois eu vou explicar para vocês, depois eu corto aqui. Tá ótimo. Tá. Sem problema. Vamos fazer um pinga-fogo? Eu vou falar umas palavras e o Boa. senhor me fala o que vem na Tá bom. cabeça. Show. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Cortar. Vai, como pinga-fogo? Pingo. O amor. Minha filha, mãe Lu e o amor pela Umbanda, por todos os filhos aqui. Uma conquista. Acho que diariamente eu tenho conquistas e... tem que ser bate-pronto. Bom, eu gosto de falar, é fogo. Mas diariamente eu tenho conquistas e gratidão a Deus. Não dá para enumerar.
O futuro para mim é hoje, amanhã e sempre. O futuro eu quero cada vez melhor e que todos que estiverem ao meu redor estejam melhores ainda. Se o senhor entrasse como assistência nessa casa, o que o senhor diria para o pai de santo dessa casa? Eu ia falar assim, olha, eu senti axé nessa casa, se um dia eu pensar em vestir o branco, eu gostaria de tentar começar aqui. Muito bom, muito bom. Não. Bom, pai, não falei do desenvolvimento, giras, né? Rapidinho. Não, vamos falar. Pode ir. Eu vou cortar e vamos, então, pergunta pro pai sobre o funcionamento da casa. As aulas, né? Sobre a parte da escola. Tem escola, a parte da escola. Tá. Vai. Pai, fala um pouquinho para quem está lá de fora, quer conhecer sua casa, quer conhecer a Umbanda, quer pisar num chão assim sagrado, como é que faz, qual o dia das suas giras, o que a casa oferece, quanto estudo, enfim. A tenda de Umbanda Luz de Aruanda fica aqui no Ipiranga, né? Eu já dei o endereço, na Rua Silva Bueno, número 10.026, salas 1 e 2. A gente tem atividade aqui às segundas-feiras. Segunda-feira é um dia que a gente ministra, eu e a Mãe Lu, o desenvolvimento mediúnico com teologia de Umbanda. Como funciona? Tem uma parte de aula teórica presencial e depois a gente sempre faz, das 20 horas até as 22h30, às vezes vai um pouquinho mais. Então, às 20 horas, faço uma parte de aula teórica, teologia de Umbanda, sim, e depois a gente faz a parte prática de incorporação. Todos os nossos filhos espirituais recebem um aprendizado nesse conteúdo doutrinário teológico e são iniciados em todas as linhas de trabalho que a gente trabalha aqui na Tula, que são iniciações e apresentações nas linhas de caboclo, preto velho, herê, malandro, boiadeiro, marinheiro, que mais? Baiano, cangaceiro, preto velho, acho que a gente já falou, Exu Pombagira, Exu Mirim. Temos também a linha de ciganos. Isso que temos também a linha de ciganos. Temos uma linha de mestres ascensionados, e aí que entra aquela trajetória desde a minha adolescência, né? Então a gente trabalha com mestres ascensionados, a incorporação um pouco mais sutil. Nós estamos falando de guias espirituais ligados na Fraternidade Branca. Estamos falando de Força de Saint Germain, Eumória e assim por diante. E também nós temos uma linha de cura, que são os médicos do astral, que são da regência, principalmente de Dr. Bezerra de Menezes, Dr. André Luiz, e assim por diante. Então, são dias alternados em dias de gira. As nossas giras, falando ainda um pouquinho do conteúdo do desenvolvimento, todos os filhos são apresentados nos 14 orixás da direita e nos 2 da esquerda, que são Exu e Pombagira. Os 14 orixás da direita, Oxalá, Oxum, Oxóssi, Xangô, Ogum, Obaloé, Menjá, Logunã, Oxumaré, Obá, Oroiná e Gunitá, Yansan, Nanamboroquê, Omolu. E Orixá Exu e Orixá Pombagira. Então todos são apresentados. Nós temos ritualísticas aqui no terreiro, nós temos ritualísticas fora do terreiro, que são as consagrações na mata, na cachoeira, que às vezes são trabalhos no santuário ou trabalhos na mata, que eu digo é uma chácara que a gente tem alugada específica para isso. Sim. Vocês até conhecem, sabem onde é. Então porque a gente está realmente em uma religião completamente ligada, interligada nas forças da natureza. Sim, a natureza. Né? E as quintas-feiras são as giras, o atendimento caritativo ao público, como hoje que nós estamos aqui. Então, as giras começam às 8 da noite, né? As senhas a gente distribui às 19h15 lá no térreo, por ordem de chegada, as pessoas, e as giras são alternadas. Cada quinta-feira tem uma linha de trabalho, e de acordo com a linha de trabalho, a gente faz a chamada do par de orixás. Então, por exemplo, hoje foi gira de malandros, a gente fez a chamada de Pai Ogum e de Mãe Ansã, não especificamente porque era homenagem de Ogum, e assim por diante. Então, e além disso, tem também a preparação sacerdotal, que eu vou abrir a segunda turma, mas assim, eu vou abrir, acho que o ano que vem, eu estava pensando, o senhor Pena Branca já tinha falado, pode abrir,
Mas assim, pensando no segundo semestre, mas como tem muitas coisas aqui, a gente tem muitos compromissos, eu não quero fazer uma coisa pela metade. Então, eu prefiro abrir essa turma de preparação sacerdotal, a segunda turma, o ano que vem, no comecinho do ano. Tem limite de ceia, pai? A gente costuma colocar lá um limite, em dia de gira, limite de 70 senhas, tá? Por conta do nosso espaço e tudo mais, acomodação, mas a gente sabe que às vezes vem menos, às vezes vem mais e assim por diante. O importante é que todos sejam atendidos. Bom, pai, a gente sempre pede para casa que a gente visita, nos dá uma recordação, um souvenir, porque a gente está fazendo um acervo, montando um acervo com lembranças de todos os lugares que a gente carinhosamente somos recebidos, né? E é incrível como somos em todos. Aqui realmente foi muito, muito acolhedor. E aí a gente quer saber se tem alguma lembrança. Claro que tem. É uma lembrança do fundo do coração. É algo que eu sei que vocês vão usar. Então, embora tenha uma certa simplicidade, é algo que quando a gente tem uma lembrança, eu e a mãe Lu pensamos assim, amor, o que nós vamos dar de lembrança para eles de forma tão amorosa e carinhosa como eles receberam, nos convidaram e assim tiveram o convite para vir aqui fazer o apoio cultural e sempre são, além de tudo que vocês são, irmãos e amigos queridos. Então, eu falei assim, eu acho que nada melhor, todos nós em algum momento vamos tomar aqui ou café ou a cervejinha ou o que for. Então, ó, do fundo do coração, do fundo do coração, uma. Só que eu vou. Muito linda, muito singela, com o símbolo da casa, as cores bem sutis. Linda, linda. É isso. Agradecemos de coração, vai estar lá no nosso acervo. E a gente ainda vai fazer uma coisa bem bacana com essas lembranças que a gente vai. Sim. Vem arrecadando, vem recebendo carinhosamente de todos os lugares. Lá na frente, algumas ideias já estão passando pela cabeça. Que legal. Como vocês são em 3, eu vou preparar mais 2 depois, não dá, né? E aqui para nós também, aí por diante, então, ó. Ficou linda. Gratidão pelo carinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom, gente, foi um prazer estar aqui na sua casa. Mais uma vez agradecemos a todo esse axé, esse acolhimento. E, enfim, começando essa segunda temporada do Saravá Visita, você que tem uma casa, tem um templo, tem uma igreja, até vou dar pode dar aquele spoiler aqui? Não? Mas, em breve vocês vão ter um programa aí que vai ser uma grande surpresa, ninguém vai acreditar. Boa. Mas vocês vão ver aqui na segunda temporada que vai ter várias coisas bacanas. Mas, enfim, se inscreva lá no nosso canal, nos convide, nos chame, a gente vai até sua casa, vai gravar, vai registrar esse momento e deixar lá eternizado, né? E não só fora das paredes dos templos, dos terreiros, para muito mais longe, porque a internet nos possibilita essa comunicação e levar, inclusive, para quem não tem esse acesso, né? Se a gente for pensar, tem muitos países que não pode nem acender vela, que simplesmente é proibido de você acender vela. Então, é isso que a gente quer levar, esse axé, essa alegria, essa informação e a desmistificação. Então, chama a gente lá no direct, nos convide, que a gente vai ter o maior prazer. E, enfim, muito obrigada. Até a próxima. Gratidão. Com muitas novidades. Gratidão, axé. muito axé. Beijo no coração. Promete. A temporada promete. Gratidão. Beijo no coração. Obrigada, gente. Axé. Lorum abençoe vocês. Amém. Eu vi de vermelho e branco descer na ladeira, com giga de malandro, mestre capoeira. Foi na roda de samba, onde ele viveu, onde depois de vivo tem o Zé. O Zé teve várias mulheres e muitos amigos, mas foi homem valente diante do perigo.
O corte da navalha, a camisa de cedo livrou, mas foi feito pelas mandingas do amor. Mas foi feito pelas mandingas do amor. O Brasil malandro, sem enganar.